Olá, paz do Senhor, tudo bem, pessoal? Bem-vindos mais uma vez aqui no nosso devocional sobre casamento. 365 dias lutando pelo seu casamento, pela renovação do seu casamento, pela felicidade do seu cônjuge, pela sua felicidade, para que se cumpra também na sua vida aquele propósito que você fez, né? Aquela aliança, aquela promessa que você fez um dia no altar. E não importa se você casou apenas no civil, você diante de algumas testemunhas, diante de algumas pessoas, né, diante de um juiz, assinou ali um documento declarando que estaria junto com essa pessoa até o fim da sua vida. Então esse é o nosso objetivo. Por quê? Porque a gente sabe que nós estamos trabalhando com o mundo espiritual. A gente sabe que Satanás ele está a todo tempo procurando uma brecha, não procurando uma porta, mas procurando uma brecha para nos atacar e ferir a identidade de Deus. Porque quando ele ataca o homem, quando ele ataca a esposa, a mulher, ele fere sim a identidade de Deus. Quando ele destrói o casamento, ele destrói também a identidade de Deus, né? Por quê? Porque nós somos a carta viva de Deus aqui nessa terra. Então, toda vez que um casal, principalmente cristão, se separa, ele dá um falso testemunho. Ah, mas então as pessoas vão julgar Deus? Não, não é isso. É que as pessoas vão olhar, e você pode perceber isso, que na sua maioria das vezes, quando alguém fala de casamento e ela passou por situações tristes, e se é um cristão que vai aconselhar essa pessoa, ela fala: ah, mas fulano de tal não separou? Ai, mas os cristãos falam tanto que hoje está aprovando o divórcio, sabe? Então, assim, a gente acaba, de certa forma, falando do Senhor, porque nós somos cartas representantes dele nessa terra, né? Tem pessoas que não vão ler a Bíblia, tem pessoas que não vão ter o primeiro acesso à Bíblia, mas ela vai ter acesso à sua vida, né? Aquilo que você está fazendo, por exemplo, seu vizinho de repente não é um cristão, ele é de uma outra religião, ou ele mesmo nem acredita em Deus, e você muitas das vezes fala que é cristão, coloca louvores, e o seu casamento não vai bem. E ele olha para aquilo e fala assim: mas fulano de tal não é cristão? Não vai para a igreja todos os dias? Né? Não fala de Deus o tempo todo? Então, esse mau exemplo que o cristão dá, sim, ataca a Deus, né? Porque a pessoa, ela se aproxima ou se afasta de Deus através do nosso testemunho. Então, eu e você como cristã, né, como cristãos, temos sim que dar um bom testemunho. E é uma coisa que eu fico muito indignada, né? Que a gente não vê pessoas ensinando tanto sobre o casamento quanto deveria. Porque se foi a primeira instituição que Deus deixou aqui na Terra, então por que a gente não cuida tanto dessa área? Né? Eu não sei qual é o propósito que o Senhor tem para minha vida, mas eu, desde que o Senhor restaurou meu casamento, eu percebi que se eu começo a olhar para outros casais, e às vezes as pessoas vão olhar aquilo e vai falar mal de Deus, sem ao menos conhecer a Deus. Ah, porque o fulano é crente e faz isso? Ah, porque o fulano é crente e faz aquilo, né? Ah, o fulano casou e tá fazendo aquilo? Então, nós que somos cristãos, temos sim essa responsabilidade de cuidar do nosso casamento, fazer manutenção do nosso casamento, para dar sim bom testemunho em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente o casamento. Então hoje eu quero falar um pouquinho aqui com vocês, que hoje é o dia 8, um pouquinho sobre o amor a Deus, né? O primeiro mandamento que tem aqui na Bíblia, no Novo Testamento, é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Em Mateus 22, 37 diz assim: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus aqui está afirmando, está dizendo: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo mandamento depois desse é: amarás o teu próximo. Qual é a pessoa mais próxima de você? O seu cônjuge. Né? Não tem como eu expressar um amor por um filho se não tiver o meu cônjuge. Não tem como expressar um amor a um amigo, a uma amiga, ao meu pastor, a minha pastora, as pessoas que estão à minha volta, se eu não amar primeiro o meu cônjuge. Né? Esse é o seu primeiro amor. Né? Esse é com quem você decidiu dividir a sua vida.
dividir ali coisas boas e coisas ruins, né? Porque elas vão existir, né? Então é uma afirmação que eu sempre faço aqui, casamento ele não é um buffet, né? Porque as pessoas têm que tirar essa história de casamento perfeito. O casamento perfeito é quando duas pessoas lutam para que aquilo funcione, né? Vai ter dias de lutas, vai ter dias de alegria, vai ter dias de tristeza, vai ter dias de muitas felicidades e vai ter pedrinhas no caminho, né? Só que se você tiver esse objetivo, eu vou amar o Senhor em primeiro lugar da minha vida, as outras coisas vão vir mais fáceis, as outras coisas você vai entender mais fácil. Por quê? Se eu amo a Deus, eu obedeço os seus mandamentos. Não é aquele, eu te amo. Não, eu amo a Deus de verdade, né? E quando eu amo a Deus de verdade, eu obedeço. É isso que a palavra do Senhor diz. Aquele que me ama obedece aquilo que eu falo. E qual que é para o casamento? Qual que é o mandamento do Senhor para o casamento? É amar ao seu cônjuge, né? É não se divorciar. É tratar o seu cônjuge como você quer até ser tratado. As mulheres, ser submissa ao seu cônjuge. Aos homens, amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, quando você cumpre o primeiro mandamento, que é amar a Deus, que é isso que a gente vai falar hoje um pouquinho, você consegue amar sim o seu próximo. E o seu próximo que estamos falando aqui hoje é o nosso cônjuge, tá bom? Então vamos lá, sem muita enrolação, sem mais demoras, né? Vamos para o nosso devocional. E o nosso devocional hoje é o dia 8. Antes você não se esqueça de deixar aqui um comentário sobre o seu pedido de oração, sobre a sua família, sobre o seu cônjuge, o nome do seu cônjuge aqui, né? O seu e o nome dele. De compartilhar esse meu canal aqui com outras pessoas que também têm assim, dificuldades, porque todo mundo passa, né? Tem uma parte do filme que eu gosto, que é A Prova de Fogo, que eu já disse aqui que foi o tema do meu casamento, que ele fala que o casamento ele é uma faculdade infinita, que não acaba nunca. Todo dia você tem que aprender alguma coisa, todo dia você tem que fazer manutenção do seu casamento. Então, o casamento ele é uma escola, né? Você nunca se forma. Então, quer dizer que você pode estar bem. Então, faça de novo, né? Não fica pensando, eu tô bem, agora eu vou ficar sossegado. Não sossegue, porque Satanás, ele não sossega. Então, hoje, o dia 8, né? Vamos começar aqui mais um dia. E você compartilha e comenta e deixa aí a sua curtida para que esse vídeo chegue a outras pessoas também que estão passando pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Então, vamos lá? Dia 8. O amor é melhor quando Deus está em primeiro lugar. Esse é o nosso tema, por isso que eu quis falar um pouquinho sobre o amor de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mateus 22:35. Amar o seu cônjuge mais do que a Deus é uma forma de idolatria. Muitos casamentos sofrem dessa inversão. A idolatria coloca a criatura acima do Criador. O Senhor deve sempre ser o primeiro e o principal objeto da sua afeição. Ele nos criou para amá-lo, e algo inexplicavelmente lindo acontece quando direcionamos tudo que somos no deleitar de tudo que ele é. Essa é a adoração digna ao único que é digno. Se amar é a maior coisa que você pode fazer, então amar com tudo que você é a maior expressão do que você pode demonstrar. Além disso, Deus é o maior objeto de amor. Então, desperte para o inestimável propósito que lhe foi dado. Você é condicionado, ordenado e convidado a fazer maior das coisas da melhor maneira para aquele que é grande. Não há maior chamado. O seu é o mais importante entre toda a criação, porque você foi feito à sua imagem e é exclusivamente designado para expressar amor de maneira que o restante da natureza não pode. Abrace esse privilégio eterno. Desde que cada respirar seja uma oportunidade para aprender a amar melhor a Deus, que primeiro lhe amou. Não existe outro ser, outra criatura nesse mundo que foi e é semelhante a Deus do que eu e você. Então, se eu sou uma obra do Criador, eu tenho que sempre me voltar ao meu Criador. É por isso que muitos estão perdidos, vamos assim dizer. Porque as pessoas querem tentar viver essa vida sem Deus. Sem Deus no primeiro lugar, vamos assim dizer. Sem colocar Deus no início, né? E quando as pessoas deixam Deus, elas falam assim, eu amo a Deus, eu temo a Deus.
mas as suas atitudes, as suas palavras, aquilo que ela faz não reflete Deus, é porque ela não ama Deus. Eu já fui chamada muitas das vezes, agora saindo um pouquinho do contexto do casamento, eu já fui chamada muitas das vezes de julgadora, de santarrona, porque eu levo as coisas muito a sério, porque eu sou assim, porque eu sou assado, né? De certa forma, menosprezando aquilo que eu faço, porque até mesmo religiosa, porque eu decidi mudar a minha vida em alguns sentidos e deixei de fazer algumas coisas que, vou dizer pra você que eu não gosto, mentira, é claro que eu gosto. E é por isso que muitas vezes, se eu não me vigiar, eu caio em alguns outros pecados, né? Tipo, coisa básica, coisa simples, escutar música do mundo. Por que eu não escuto mais coisas do mundo? Coisas do mundo? Porque eu aprendi que a música, ela foi feita para adoração. Não foi feito para o meu ego, para o meu sentimento, para mexer na minha estrutura, para mexer no meu sentimento. Não, a música ela foi criada para adorar a Deus. E quando eu coloco outras músicas a não ser um louvor, ou algo que fale do céu, ou algo que fale do amor de Deus por mim, ou algo que fale do amor de Deus por ele, a expressão do amor de Deus, eu creio que eu estou, de certa forma, negando por um tempo esse amor. Eu estou querendo acariciar a minha carne, a minha alma, em vez do meu espírito, porque o meu espírito é de Deus. O meu espírito também diz que vai voltar para Deus um dia. Então, tudo aquilo que eu faço, às vezes vai parecer que, mas você é santarrona. Não é questão de ser santarrona, é porque eu tenho tentado ser o mais próximo de Deus. E às vezes você não consegue fazer tudo o que você precisa fazer, né? Às vezes você não consegue jejuar com tanto êxito, não consegue orar com tanta exatidão, não consegue ler a Bíblia com tanto propósito. Mas às vezes as pequenas atitudes vai demonstrando de quem você é. Hoje, trazendo agora para o casamento, alguém pode olhar para você e dizer que você é uma esposa cristã? Olha, fulano de tal, realmente, ela vive aquilo que ela disse. Olha, fulano de tal, realmente, eu posso olhar para ela e ver que ela é uma mulher de Deus, vamos assim dizer, né? Ela é crente, ele é cristão. Com as suas atitudes, sim, é precisar abrir a Bíblia. E não é a questão do cabelo comprido, não é a questão da saia comprida, é a questão das suas atitudes. Será que quando você trata alguém do lado de fora, a pessoa consegue perceber na sua voz, no seu modo de dizer que tem algo diferente dessa pessoa? É isso que a gente precisa entender. Quando eu aceitei Jesus no meu coração e quando eu entendi, eu só comecei a entender a Deus mesmo depois que eu me casei, pela segunda vez. Quem conhece a minha história entende do que eu tô falando. Eu percebo que se eu não demonstrar esse amor, eu não amo a Deus. Se as pessoas não perceberem esse amor e não enxergarem em mim algo diferente, a quem eu estou servindo? Então eu queria que você pensasse nisso hoje, tirando um pouquinho aqui a história do casamento. É claro que está tudo envolvido, mas olhar para dentro de si mesmo hoje. Hoje é um propósito com você mesmo. Você ama a Deus de verdade? Não é amar a Deus como diz assim, eu amo chocolate, eu amo comer um lanche, né? Eu amo tomar uma Coca-Cola. Não é desse amor. Você está disposto a se sacrificar por Deus, por esse amor? Aquele amor que te encontrou lá na cruz, que derramou sangue por você, que você vai ouvir falar na Bíblia que suou sangue por conta do seu pecado. É esse amor que a gente está falando. E deixar muitas das vezes a sua vontade se negar a si mesmo, como a Bíblia diz, é demonstrar o amor, né? Eu não sou perfeita em demonstrar o meu amor, porque perfeição vem de Deus. Ele é perfeito. Mas eu tento. Eu acho que o Senhor considera, sim, as pequenas coisas que você faz. Porque não adianta nada eu fazer uma coisa grandiosa uma vez e nunca mais fazer, né? Se eu tivesse o dom do louvor, né? Como a gente vê muitas vezes uma pessoa cantando. Ela tem o dom do louvor, ela vai lá e canta bonito, canta lindo. E cantou simplesmente uma música que falasse de Deus e as outras todas para o mundo. Será que tocou o coração de Deus? Então a gente tem que pensar. As minhas atitudes, os pequenos detalhes, as pequenas coisinhas que eu faço, é que sim, demonstra. Agora trazendo para o casamento, já pensou? O seu marido falasse para você, eu te amo.
E aí ele te trata mal o tempo todo, ele nem lembra que você existe. E aí, do nada, ele chega com um buquê de rosas para você. Daí a expressão do amor dele veio pela rosa. Só que depois, no decorrer do tempo, no decorrer dos dias, ele simplesmente ignora a sua existência, ele simplesmente ignora aquilo que você diz. Será que você ia confiar que ele realmente te ama? Então, volte para o primeiro amor. Ainda dá tempo. A gente está vivendo dias difíceis e vamos viver mais difíceis, né? Então, se a gente não colocar Deus no centro, Deus em primeiro lugar na nossa vida, pode ser que a gente sofra um pouco mais. E para quem tem o conhecimento, para quem já entendeu, vai sofrer um pouco mais ainda, né? E é isso que a gente tem que evitar. Não é porque eu estou com Deus, porque eu tenho medo de sofrer, não. É porque eu reconheço. Mas eu sei que o sofrimento vai acontecer. E eu não quero passar por ele. Então eu prefiro estar com Deus agora, no tempo da bonança. E se Deus permitir que eu passe pela dificuldade, eu reconheço ainda mais esse amor, que é o amor que vai me proteger nos dias maus. Então, se volte para Deus, ainda dá tempo, tá bom? Vamos para o nosso desafio da semana? Comprometa-se essa semana a priorizar alguns minutos com Deus todos os dias, inclua oração e leitura da palavra. Em relação à leitura da palavra, pode ser que você fale, mas eu não consigo entender nada. Pode ser que você pense assim, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. Mas comece. Pega um versículo que você reconheça, lê um capítulo inteiro, um antes, um depois. Se dedique a conhecer o seu Deus. Se você quer conhecer a Deus verdadeiramente, para amá-lo verdadeiramente, aprenda a conhecer a Deus no seu íntimo. E o seu momento de oração, de repente você não tem muita coisa para dizer de começo, mas conforme o tempo vai passando, parece que aquele momento de oração se torna algo que você não consegue deixar de fazer. Você precisa orar, você precisa falar com Deus. De repente você não fica de joelho, né, nos primeiros momentos, mas depois quando você, de repente você não tem condições de ficar de joelho, mas de repente você, no pensamento mesmo, você fala com Deus. O dia inteiro eu falo com Deus no meu pensamento. Às vezes eu oro durante o dia, mas às vezes eu não consigo orar durante o dia por causa das coisas que tem para fazer, mas no meu pensamento eu tô o tempo todo. Às vezes eu tô numa situação difícil que eu não consigo discernir e eu falo, Senhor, me ajuda aqui. Deus, o que está acontecendo aqui? Senhor, o que eu devo falar? Sabe? E é o tempo todo. O Espírito Santo está com você o tempo todo. Então, faça esse convite para você. Se volte para Deus, tá bom? Então, vamos para a nossa oração pelo nosso casamento. Eu confesso que hoje, exclusivamente hoje, eu não quero orar pelo seu casamento exclusivamente. Eu vou orar por você, tá bom? Para que você encontre esse amor, assim como eu encontrei um dia, mas não pela dificuldade. Eu verdadeiramente me aproximei mais de Deus no dia da minha dificuldade. Mas que se você está bem, está andando, está com saúde, está aí de certa forma vivendo a vida, como diz, levando a vida para onde vai, eu vou te fazer um convite hoje e quero orar por você hoje, para que você se volte para Deus, tá bom? Então vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entro agora, Senhor, na Tua presença através desse vídeo, através aqui desse canal que o Senhor propôs, que o Senhor colocou no meu coração para fazer. Eu confesso que muitas das vezes eu não consegui entender qual era o seu propósito, mas eu creio que o Senhor sabe de todas as coisas. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje aprendemos que temos que colocar o Senhor no centro e em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então que essa pessoa que chegou até aqui, Pai, que ela entenda esse amor. Que ela entenda que ela precisa se voltar a Ti. Que ela entenda, Senhor, que somos criatura Sua e não tem como a criatura ficar sem o seu Criador. Que não tem como, Senhor, a gente andar nesse mundo achando que somos apenas um acaso. Achando, Senhor, que somos apenas um ser. Não sei para que eu vim nesse mundo, qual é o meu objetivo? De repente essa pessoa já fez essa pergunta. Qual é o objetivo, qual é o meu propósito? O principal propósito que eu creio que foi o que o Senhor nos destinou é a salvação. E que essa pessoa hoje, Deus, que está aqui me ouvindo, ela veio através do casamento, mas ela é uma pessoa, ele é uma pessoa que precisa de Ti. E que ainda não teve um encontro. Não teve um encontro sincero com o Senhor.
E eu espero, Pai, que ela não precise passar por situações difíceis para enxergar que não há outro Deus, não há outro lugar sem estar no centro da tua vontade. Eu sei que muitas das vezes, hoje eu com quase 40 anos, eu neguei o Senhor. E o Senhor tinha um plano para mim. O Senhor tem um plano para cada um de nós. E eu sei que eu vim, de certa forma, conhecer o Senhor num momento de dor. Então que essa pessoa, ela entenda que ela não precisa da dor para encontrar o Senhor. Ela não precisa de uma situação difícil, uma doença, um desemprego para encontrar o Senhor. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente. O Senhor sonda o coração, o Senhor discerne os pensamentos. E o Senhor está pronto a ouvir e a perdoar os pecados daqueles que se voltam a Ti. Então que essa pessoa reconheça, Pai, que o Espírito Santo venha através da minha oração agora fazer, Senhor, ali na vida dessa pessoa o que lhe apraz, aquilo que lhe agrada, porque o Senhor disse que o Senhor mandou o seu Filho Jesus para morrer por todo aquele que nele crê. Então, se for por todo aquele que nele crê, a salvação é para todos. Só não é salvo aquele que não quer. Só rejeita Deus aquele que quer. Então que essa pessoa hoje, Pai, se por algum momento ela esteja distante do seu caminho, distante da sua face, tá com o coração mais longe ainda do que os pensamentos, porque às vezes fala de Ti, às vezes põe um louvor na boca, às vezes fala uma palavra, ela até conhece, mas o coração dela tá tão longe, que se infelizmente ela partir hoje, ela não vai para a glória. Então que ela venha ter, Senhor, ela ou ele, venha ter um verdadeiro encontro contigo nesta tarde. Que hoje, Senhor, o Senhor possa mexer no mais íntimo dessa pessoa e que ela encontre com o Senhor. Eu não sei onde ela está, em que cidade está, não sei que lugar desse mundo esse meu vídeo vai chegar, mas o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor sabe para quem precisa ouvir. Então que essa pessoa, que se ela não tomar uma decisão ainda hoje, ela possa, Senhor, se voltar para Ti. Somos o molde perfeito do Senhor, então não tem como viver sem Ti. O homem, ele precisa do seu Criador. O homem precisa estar alicerçado no Deus Todo-Poderoso, porque nós não conhecemos o nosso futuro. Eu sei de agora, desse 1 minuto que eu tô aqui, que eu acredito que eu vou estar aqui terminando o meu vídeo. Mas e o depois? Eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Então, para mim ter fé e acreditar que eu vou vencer todas as barreiras, todas as setas malignas de Satanás, não existe outro caminho a não ser estar contigo. Então, que ela ou ele se arrependa dos seus pecados e se volte para Ti. Que ela procure uma igreja saudável, Pai, e se renda a Ti. Que ela tenha um encontro real com o Senhor antes da dor chegar. Que o Senhor possa ter misericórdia dessas vidas, que o Senhor possa abraçá-los hoje. E que eles, Senhor Jesus, venham reconhecer que não tem como viver nesse mundo sem a Tua presença. Hoje é o meu pedido, é o desejo do meu coração, para essas pessoas que estão aqui no meu vídeo. É o que eu te peço, te agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te conceda oportunidades se você, por um motivo, desperdiçá-la hoje. Que o Senhor continue falando no seu coração, que o Senhor continue me dando sabedoria e me dando livramento para estar aqui. E já te convido também, que se você gosta desses vídeos, se você gosta do que eu estou fazendo aqui, se por algum acaso você sentiu que eu sou realmente um instrumento de Deus para sua vida, o Senhor também ore pela minha casa e pela minha família, porque somos todos carentes de oração, tá bom? Que o Senhor te abrace, que o Senhor te encontre e que você dê grandes testemunhos sobre o que Deus tem fazendo na sua vida. Um grande abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.